Boa tarde. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, Maria, nossa mãe, e a espiritualidade de luz dessa casa, para que possamos conversar nessa tarde de hoje um pouco mais sobre os ensinamentos que a espiritualidade de luz traz para nós. Para começar essa conversa, eu trouxe uma psicografia de um mensageiro da luz chamado Danielson, que é um dos espíritos de luz que trabalha nessa casa, orientando os trabalhos relacionados à desobsessão, à terapia holística, à psicografia e tantos outros mais. Essa mensagem foi psicografada por mim, dia 13 de junho, nos trabalhos de psicografia que a gente tem aqui na casa. E ele nos diz assim, cantemos hosanas ao Senhor sempre que possamos servir, e todos podemos. Né? Ele está nos falando sobre a caridade. A alegria de estender a mão ao próximo que está caído diante de nós é sempre maior do que a de ser o caído a receber o auxílio. Né? Que seja de caridade material feito o nosso servir, dando pão a quem tem fome, ao invés de sermos quem tem fome de pão. Que seja de caridade moral feito o nosso servir, dando alento a quem sente-se vazio do Senhor, ao invés de sermos o que está vazio do Senhor. Quando entendermos que servir é o maior auxílio que o Senhor nos concede, deixamos de lado nossas lamúrias e nos esforçamos no labor incessante. Esse é o início da psicografia dele, e ele trata exatamente da caridade material e da caridade moral, mas trazendo para nós um entendimento de que a gente se coloca numa posição, né, de lamúria, de reclamação do que a gente vive, da falta das coisas materiais, dos nossos desequilíbrios emocionais, muitas vezes, e esquecendo de olhar para trás, de perceber as dores que existem no mundo, que são muito maiores do que as nossas, e nos colocamos no lugar dos necessitados sem sermos. E o quanto que seria fundamental que nós fizéssemos o movimento ao contrário, sempre nos colocando naquele lugar de quem serve, de quem auxilia, seja com o pão material, seja com o auxílio, o alento, né, moral a quem necessita. E quem necessita mais do que qualquer um desse alento moral somos nós mesmos, né? Porque nós somos os mais necessitados da nossa própria caridade. E quando a gente tiver esse entendimento, né, de que servindo, auxiliando a nós mesmos e o próximo, o auxílio maior acontece, e nos esforçarmos nesse labor incessante do auxílio, a gente vai parar de se queixar. A gente vai parar de se colocar no lugar da queixa, porque a queixa paralisa. A queixa não nos deixa avançar. Né? Ele fala, os obstáculos do caminho que acontecem são certamente das contingências da vida encarnada e são criados por nós mesmos, pelos nossos mecanismos do ego, de paralisia nas nossas imperfeições, nas quais nos comprazemos. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu fico me comprazendo nos mecanismos que me paralisam, nos mecanismos que não me fazem avançar. Parece né? Mas eu quero melhorar. A gente fala assim, mas eu quero mudar. Né? Só é que a nossa vontade precisa ser mais intensa, né, nesse sentido. A vontade de se conhecer, se renovar e exercitar o bem como os 3 mecanismos que nos fazem sair e vencer os obstáculos que a gente encontra no caminho. Obstáculos que não foram criados por outra pessoa, a não ser por nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, para que a gente saia dessa condição de ficar rodando em círculos, sempre no mesmo erro, e muitas vezes encarnação após encarnação,
sempre no mesmo equívoco, sempre as mesmas imperfeições nos constituindo, é necessário que a gente faça esse movimento de largar, né, esse eu superficial que nos coloca nesse lugar, nos paralisando, olhemos as nossas imperfeições para que possamos trabalhar com ela e encontrar o eu profundo que existe em nós, onde estão impressas as leis divinas. Que assim todos nós fomos constituídos. Aí ele fala, a vida flui em servir. O tempo se constrói como um aliado nos benefícios que vamos dando e recebendo. A paz nos conduz, dando-nos leveza e vitalidade. O amor acontece nos gestos, nas palavras e nos pensamentos. Então, conforme a gente exercita esse conhecimento de si, se renova das imperfeições, sai dessa paralisia de nós mesmos, a gente começa a utilizar o serviço no bem como um mecanismo de dar continuidade à nossa evolução. E é interessante que o tempo flui, né? Ele passa a ser um aliado na nossa vida. Quando a gente ainda está paralisado nas nossas imperfeições, é como se o tempo externo passasse e o tempo interno ficasse parado. Certo? Então, assim, é de repente 20, de repente 30, de repente 40, de repente 50, de repente 60, de repente uma existência, outra existência, e a gente continua sendo o mesmo, sem modificação de si mesmo. Quando a gente consegue vencer, né, essas contingências, né, da vida encarnada, das nossas imperfeições, a nossa vida flui. Obrigada, Fátima. O tempo vai sendo um aliado na gente e a paz reina em nós. Porque a gente consegue ter um equilíbrio necessário para levar a vida com leveza, né? E o amor acontece. Porque se a gente se reforma intimamente, se a gente vai se conhecendo primeiro, né? Se reforma intimamente e consegue fazer esse movimento de passar a servir, né? O amor, ele transborda de nós. E assim a gente pode auxiliar o próximo. Enquanto a gente não faz esse movimento, é como se fosse um cego guiando outro cego. É um caminho aonde não adianta muito. É aquele movimento de que a gente vai contar para a pessoa a nossa dor, ela fala assim, mas a minha dor é maior do que a sua. Né? Aí eu quebrei uma perna, eu quebrei a perna, quebrei o braço, né? A vida não flui, né? Fica tudo parado, né? Não há leveza, não há vitalidade. O amor não se estabelece na relação. O que é educar, né? As crianças, os nossos filhos, se não é isso, né? Ser exemplo de leveza, de vitalidade, se preencher do amor para que a gente transborde esse amor ao próximo. Seja nos processos educacionais dos filhos, seja nas relações com os amigos, seja nas relações de trabalho, onde a gente possa efetivamente transbordar o amor que a gente construiu em nós. Senão a gente só transborda as sombras, né, gente? E aí fica difícil. Fica muito complicado. Transbordar não só nos gestos, mas nas palavras e principalmente nos pensamentos. A gente controla muito pouco os nossos pensamentos. O pensamento a gente deixa fluir. As palavras a gente já controla pouco, né? Porque os nossos instintos vêm, a gente sai falando, depois tenta capturar a palavra lá, igual um desenho animado, né? Tenta ir lá e capturar a palavra que você falou, que falou intempestivamente, sem pensar. Isso já é um problema, né? Quando você vê, você já falou. E aí você fala, não devia ter falado aquilo, mas já foi, né? Já tentou, já... E o que a gente fala nesses momentos? Do que está cheio o nosso coração. Não são palavras ao vento, né? É porque está cheio. A gente está preenchido daquilo e não consegue
conter aquelas nossas tendências na hora, de avançar em relação a essas ideias, colocando elas para fora, né? Os pensamentos mais difíceis ainda. Aí é difícil filtrar. Porque quando a gente vê, a gente já pensou, né? Fulano podia ter feito desse jeito, né? Ciclano não podia ter feito aquilo comigo. Fulano me irrita, certo? Nossa, como é que pode fazer um negócio desse? O tempo todo. Nosso pensamento, gente, ele é rápido demais. E a gente não consegue. Uma das minhas primeiras experiências trabalhando com o Dr. Hipócrates aqui na casa, ainda lá no galpão antigo, ele falou assim, filha, busca um algodão. Eu fui lá na enfermaria, peguei um algodão. Ele falou comigo assim, para que serve o algodão? Aí eu falei assim, como eu trabalhava muito nas enfermarias, o pessoal, para limpar, né? Tirar uma sujeira, desinfectar alguma coisa. Ele saiu andando, deixou eu com aquela pergunta, né? Me deixou com aquela pergunta. Guardei aquele algodão no bolso do jaleco. Tirava o jaleco para lavar e voltava com o algodão no bolso. Andava com aquele algodão no bolso. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, passou mais um tempo. Aí ele me parou no corredor. Filha, para que serve o algodão? Aí eu, né? Nossa, não sei dizer, né? Fiquei com aquela pergunta. Foi andando. Passou mais um mês e pouco. Aí ele me perguntou, filha, para que serve o algodão? Aí eu falei, para filtrar os meus pensamentos. Aí ele entendeu, né? Não precisa pôr ninguém algodão no jaleco, nem no bolso, não. Mas é bom, né? Como uma materialidade para a gente pensar o que a gente faz, o que vem fazendo, né? Certo? Ele deu uma materialidade para o meu ensinamento. Por que me perguntou 3 vezes? Porque Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Né? Por que Jesus fez? Porque a gente responde primeiro com o instinto, depois com a razão, com a inteligência e, por último, com a intuição, que é a vinculação ao plano espiritual, à lei espiritual maior. A primeira vez, eu respondi com instinto, matéria, para limpar. A segunda vez, com a razão, eu não sabia nem responder, né? Porque eu não tinha uma explicação racional para aquilo. E a terceira vez, eu já consegui, pelo tempo de trabalho e experiência junto a ele. Demorou bastante, tá, gente? Não foram só 3 meses, não. Eu falei assim, mas foi bastante tempo. Entender o que ele estava querendo dizer sobre a importância de filtrar os pensamentos, porque pensamento é vida. E o que a gente pensa, a gente vai construindo para nós. Certo? Então, Daniel assim, vai continuar assim, olha. E se engana quem pensa que tudo se deu pelo outro, como retorno ao que fez. Tudo se dá pelo próprio exercício de se dar. Então, no próprio exercício de se dar ao próximo, é que a gente vai se renovando, vai se melhorando. Não é porque assim, eu auxiliei o Vilmar me auxiliou. Né? Eu auxiliei o Adriano me auxiliou. O próprio exercício de auxiliar o outro é que faz com que eu melhore. Porque expande de mim as energias negativas e substitui elas pelas energias do amor. Porque eu estou transbordando o amor. E a lei do retorno é certa. Né? Mas não é um retorno no sentido de que o outro vai fazer por mim o que eu fiz por ele. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, eu não aguento mais ajudar fulano, quando eu preciso da ajuda dele, ele não me ajuda? Não é isso que a gente está falando. Não é disso que eles estão tratando, no sentido de servir e auxiliar o outro de ter um retorno. É no sentido de que o próprio exercício do trabalho, o próprio exercício de servir faz com que você se melhore. Por isso você não se importa com a quem você serve. Você não se importa com a resposta, se seja de gratidão ou de ingratidão de quem serve. Você não se importa com o elogio que a pessoa faz pelo serviço que você está fazendo de servir.
você não quer nada em troca. Você simplesmente se doa. Porque é nesse exercício de se doar que existe o aprendizado, né? Então, assim, quando nós deslocamos, ele continua falando, de nós, né? Quando deslocamos de nós as energias que nos paralisam, aí conseguimos avançar e evoluir. Uma das coisas mais difíceis da gente aprender é isso, né? Porque a prática da caridade implica nesse deslocamento das nossas energias egoístas, que é o contraponto. A caridade é o contraponto do egoísmo, desse transbordamento do amor para o próximo, né? Isso é um exercício. Praticar a caridade não é fácil. Quem vem aqui às quintas-feiras no trabalho com as famílias assistidas, vê o quanto é laborioso, né? É bonito, mas é laborioso. Né? Quem vem aqui no sábado, né, trabalha o dia inteiro, vê que é um exercício de amor que se faz. É laborioso. Da mesma forma que em casa, conviver com as pessoas, às vezes, mais difíceis, que são nossos parentes, por nossas escolhas, né, por nossas relações energéticas, é difícil. Praticar a caridade, né, é se aproximar do amor de Jesus. E isso é difícil, né? Mas esse é o exercício, esse é o desafio. Deslocar de nós as nossas energias que nos paralisam nas nossas imperfeições, que tem como base o orgulho e o egoísmo. Então, assim, somos imersos, ele vai dizer, no fluido cósmico universal e precisamos compreender que o Senhor nos orientou a amar o próximo, ao próximo. Não para auxiliar somente ao próximo, mas porque esse amor dado movimenta as energias fluídicas do seu grande amor de Deus, no qual todos fomos criados e existimos. Então, nós estamos todos no mesmo fluido cósmico universal. E a gente precisa entender que quando Jesus nos pede para amar ao próximo, né, não é só para dar auxílio ao próximo, é porque o exercício desse amor vai movimentar todas as energias fluídicas do grande amor de Deus, na qual a gente foi criado e na qual a gente existe. Se eu ligo a televisão e está acontecendo uma guerra lá na Síria, e se na hora eu movimento um sentimento de prece, um amor por aqueles irmãos que estão lá sofrendo aquilo, eu movimento o amor do fluido cósmico universal. Eu auxilio os irmãos espirituais que estão lá naquele trabalho, num outro espaço, bem longe de nós, fisicamente, mas muito próximo de nós, na relação fluídica, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Né? Da mesma forma que se eu auxilio uma assistida aqui na quinta-feira, eu estou exercitando isso da mesma maneira e contribuindo para que esse grande amor universal aconteça. Se na minha casa eu consigo estabelecer uma relação de caridade, né, com um irmão que é mais difícil, se eu consigo compreendê-lo, né, eu estou trabalhando o amor na relação com esse fluido cósmico universal e auxiliando a Deus na sua grande obra, auxiliando a Jesus no desenvolvimento da lei de amor que Ele trouxe para nós. Então, cada um de nós é responsável, gente, pela guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações no mundo. Se somos todos interrelacionados, nós somos corresponsáveis por tudo que acontece. Por tudo, absolutamente tudo que acontece. Então, assim, nada pode e é maior que esse amor, né? Nada pode e é mais edificante que servir, exercitando este próprio amor. Aí ele fala assim: percorramos a estrada da vida servindo e sentiremos o amor que nos constitui fazendo sentido em nosso ser.
Então, quanto mais a gente caminhar nessa estrada da vida, existência após existência, evoluindo, servindo, né, a gente vai sentir esse amor que nos constitui. A gente vai sentir vibrar esse amor que nos constitui. É fácil perceber a caminhada que um Chico Xavier fez, por exemplo. É fácil perceber a caminhada e o exercício desse amor numa Madre Teresa de Calcutá, numa Joana de Ângeles, né? Num Divaldo Franco. Mas ele existe em nós. Nós todos fomos criados a amor. Será que a gente consegue perceber em nós o movimento desse amor de Cristo? Nas relações que a gente cotidianamente estabelece? Será que a gente consegue olhar o outro com amorosidade? Sem se paralisar na queixa de que o outro é assim, o outro é assado, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Né? Eu brinco que às vezes na terça-feira os mentores devem ficar olhando assim, falando assim, essa Luciana, essa professora, que eu falo assim, a gente fica assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ao invés de falar assim, eu amo, eu quero, e dizer, eu te amo. A gente se paralisa, né? Ao invés de fazer o movimento, certo? Esse é o processo que a gente precisa vencer em nós mesmos. Aí ele fala, e será simples amar. Olha, cada vez mais simples experienciar o amor no serviço ao próximo, extrapolando barreiras, porque só o amor tudo pode, tudo conquista, tudo é. Nas terças também eu brinco, né? Quando termino as reuniões do estudo de Joana, eu falo assim, é simples assim, gente. Se na vida material tudo termina em pizza, na vida espiritual tudo termina em amor. É simples assim. É só amar. É só quebrar as barreiras do orgulho e do egoísmo que nos constituem, para que a gente possa fazer esse movimento de amor em relação ao próximo. Né? Essa é a mensagem que Danielson traz para nós. Aí eu fui lá, no Emmanuel, no Fonte Viva, na psicografia do Chico Xavier, que fala assim, olha, couraça da caridade. Nós precisamos criar essa couraça da caridade, né? Ele fala, sejamos sóbrios, Paulo fala assim, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E Emmanuel vai falar, Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, a todos nós, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada dos ciclos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Então, enquanto a gente não conseguir agasalhar, né, o nosso coração nas vibrações do amor, é muito difícil auxiliar. As pessoas às vezes chegam e se perguntam, como que eu faço com meu filho? Como que eu faço com meu marido? Como que eu faço com minha irmã? Né? A resposta sempre é, olha para si, se renova, se melhora, ama, e aí você vai ser capaz de transbordar esse amor. Sendo exemplo, os nossos avós já diziam, né? Que o exemplo arrasta, certo? Que a gente possa ser esse exemplo de amor, né? Senão vai ser muito difícil a gente vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Aí ele vai ainda propor, né? Compreendendo assim que o cristão se acha no verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante,
da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Não há como, né? É necessário persistir no processo. É necessário, diante de uma ingratidão de alguém a que a gente está auxiliando, né, olhar e conseguir sentir no nosso coração o entendimento de que a pessoa ignora ainda as leis de amor de Jesus, por isso é que age assim. É necessário atender com benignidade, né, com amor a todos os sujeitos, independente do nível de condição que ele apresente, da evolução espiritual que ele apresente. E certamente isso será um processo, a caridade vai ser, agindo assim, um processo invencível. A gente vai conseguir, né, nos melhorar. A gente vai conseguir exercitar a paz, a leveza, a tranquilidade em nós, né? Por isso, eles nos recomendam, Paulo também nos recomenda, para persistir e seguir. Ele fala assim, ó, assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, né? Certo? Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, se a gente paralisar, né, se a gente se impedir do exercício do amor na prática cotidiana da caridade material e moral, né, se isso não fizer parte das nossas mais caras esperanças, e se a gente não quiser marchar, mesmo que tropeçando lá, né, ele fala de joelhos desconjuntados, a gente está fazendo, sabe bem como, sabe se vai dar certo, mas a gente vai tentando, vai amando, vai se atropelando, vai conseguindo exercitar isso, né? É possível que a gente fique durante séculos retidos pela sombra, deixando de viver a vida que Deus nos deu, nos oportunizou com a leveza e com a alegria que Ele nos legou, né? Deixando de agradecer a vida. Só para finalizar, não poderia de trazer na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo, ainda, né, a fala mais bonita sobre a caridade. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Caridade é paciente, é branda e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta,
nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Que assim seja.